Ó querido Ganapati, abra todos meus caminhos, retirai todas as pedras, me deixando seu carinho. Ó querido Ganapati, abra todos meus caminhos, retirai todas as pedras, me deixando seu carinho. Ó querido Ganapati, abra todos meus caminhos, retirai todas as pedras, me deixando seu carinho. Bom dia a todos. Depois de tantas emoções aqui que nós estamos vivendo desde sempre no santuário, mas tem vezes que os períodos ficam mais intensos. E obviamente quando a gente fala de doença, de passagem, poucas horas de sono, tudo isso intensifica mais ainda. Então eu quero começar aqui hoje, a gente vai falar com o Matheus e a Lari, que são da equipe do santuário. E também a gente vai convidar a Ju, a doutora Juliana, que pra mim é da equipe do santuário também, porque eu tenho um imenso amor por ela. Enfim, tem muita gente do bem conectada com a gente e isso dá muita força. Antes de chamá-los, eu gostaria de colocar aqui uma prece que traduz para mim o momento atual da gente. Uma prece que fala com bastante humildade para a gente poder se olhar um pouco mais e realmente fazer a transformação do mundo através do que cada um opera em si mesmo. Conforme a gente vai vivendo todos esses resgates e todas essas passagens, é óbvio que é impossível a gente não questionar o mundo que a gente vive. E a gente costuma falar sempre do mundo, mas a gente não fala das pessoas e menos ainda a gente fala da gente. Então a gente olha pra fora, isso é natural. A yoga explica pra gente que isso acontece porque todos os nossos sentidos apontam pra fora. E essa é uma das razões, inclusive, que a gente tem uma parte das 8 partes, que aí seria muita filosofia, mas enfim, pratyahara, para tentar o quê? Colocar esses sentidos para dentro. O ponto é olhar para dentro. Então deixa essa prece aqui, logo em seguida eu vou conectar o Matheus, a Lari e a doutora Juliana. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros da divindade, que tendes por missão assistir à humanidade e conduzir-nos pelo bom caminho. Sustentai-nos nas provas dessa vida, dai-nos a força de suportá-las sem reclamações e consciência. Livrai-me dos maus pensamentos, livrai-nos dos maus pensamentos, esclarecei a nossa missão, o nosso propósito. Com relação aos nossos defeitos, tirai-nos de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que nós os percebamos e os confessamos a nós mesmos. A ti, sobretudo, meu guia, meu mestre, que mais particularmente cuida de mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por nós se interessais. Peço que façam por onde eu possa me inspirar, para que nós nos tornemos dignos de vossa proteção. Conhecendo as nossas necessidades, sejam elas atendidas para a evolução e benefício de todos os seres, segundo a vontade do infinito. Eu deixo isso aqui de novo porque a gente precisa olhar para dentro. Não vai adiantar a gente só querer mudar o mundo. A gente precisa querer mudar as pessoas. E a única pessoa que a gente muda é quem a gente é. Vou colocar aqui então, a doutora Ju já tá aqui, já vi, que saudade. O Matheus também já colocou alguma coisa. A Lari tá aqui, bom, tá todo mundo. E eu tô aqui rezando, cantando, contando dos dias, fazendo uma madeira, tudo junto. Deixa eu só ver aqui. Ah! Bom dia, mestra Búfala de Fogo. Como você tá, mestre Formiguinha de Fogo? Tudo maravilhoso, que bom. A gente tem muita coisa para conversar hoje, hein? Muita coisa. Eu tô tentando colocar a Ju aqui, a Lari também, mas não sei porque eu não tô Eu tô conseguindo. vendo elas aqui, eu tô vendo elas aqui. Oi! Tudo bem, Ju? Saudade, vida. Eba, Oi, Lari, gente! Tudo bem? Agora sim, agora eu acho que tá todo mundo em casa. Bom dia. bom Paty, dia. você Bom pode dia. tudo, não precisa se desculpar, você pode tudo. Pode fazer todas as orações e mantras. Ô, Essa Lari, live é sua. o seu negocinho tá diferente hoje, não é? É que deu um bug aqui, o Instagram ele não me permitiu colocar o Mestre Horus. Talvez eu tenha atrasado um pouquinho.
Então hoje vai esse, que é o outro, combinando aqui. Esse aí eu tenho. Esse aí eu tenho. Ai, gente, eu também quero. Ah, não, Matheus, não começa, cara. Eu tô tentando achar ele. Como é que é? Ah, Olha que gracinha! esse aqui tava aqui, mas hoje é domingo, não tá Hoje é valendo esse. domingo. Como é que eu faço, Lari? Eu tô me sentindo a Patrícia aqui nessa live agora. Não, a Patrícia, ela não ia fazer isso aí que você está fazendo. E deixa esse aí tá ótimo. Não. Esse tá ótimo. Gente, desculpa, eu não sei mexer nesses filtros. Parei, Depois, então. depois te ajudo, depois te ajudo. Tá, vou zerar. Isso, muito bem. Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos à nossa live de domingo. E a gente tem muito assunto hoje. Caramba, a gente tem muito assunto hoje. Ô, Paty, a nossa ideia... Primeiro que há 10 minutos atrás eu achei que não ia mais ter live, né? E aí há 18 minutos atrás ia ter live. Mas aí há 23 minutos atrás não ia ter live. Aí há meia hora atrás ia ter live. Então eu tô... Que bom que a gente conseguiu se encontrar todo mundo aqui para essa nossa jornada dos mestres de domingo. Para esse encontro... tão bonito, né? Engraçado, porque a gente estava junto no domingo passado e parece que foi há 3 meses atrás, em tempos de vida veda e de santuário, né? E, assim, hoje a nossa ideia era falar sobre visão, né? Sobre o poder, como despertar a visão interior, né? Como ter uma visão lúcida, né? E o nosso homenageado dessa live é o Mestre Horus. Então a gente baseou, né, o tema da live de hoje, eu não sei se as pessoas sabem, mas eu e a Lari que batemos os temas, né, convidados e tudo mais da live. Então a gente baseou isso num dos ensinamentos do Mestre Horus, que é o ensinamento da visão. Eu quero falar sobre o Mestre Horus e essa questão da visão na segunda metade dessa live de hoje, porque eu acho que o início dela... É porque eu tô considerando que a Ju já é totalmente de casa, porque normalmente... Sim, né? Fiquem tranquilos. Eu tô morrendo de saudade, Paty, Lari, Matheus. Você não vem. Ju, a gente vai ter uma vivência no sábado que vem. Ju, a gente te espera fim de semana que vem. Você, Diogo. Foi isso que perguntaram dia 30, então, né? Sim. Isso aí. Dia 30 não vai ter uma vivência, vai ter a vivência, entendeu? Vai ter palestra, vai ter um monte de gente tá inventando, vamos pintar muro, vai ser uma loucura. Gente, eu sou especialista em pintar muro. Não sei então se é você. sabem. Não. É você. Eu já passei horas e horas pintando muro. pintando muro. Já alonga a munheca, porque a gente vai precisar do punhos fortes. Já leva boné, protetor solar e vamos pintar muro. Guarda-chuva, capa de chuva, porque a gente não sabe como Galocha. Bem preparado. A gente leva biquíni e capa de chuva, né? Os dois. Sim. Para dar dúvida, a gente vê o que acontece. Então, assim, normalmente com um convidado, a gente faria uma ciceronearia o convidado, né? Falaria um monte do convidado. Mas como a Ju já, cansou de ser de casa, então eu acho que no santuário eu aprendi isso no domingo passado. A Patrícia, ela ciceroneia você 2 minutos e depois de 2 minutos ela pede para você carregar um balde. Então, acho que a Ju já tá no nível de intimidade que é: Ju, olha, a gente tava com saudade de você, mas vai carregar um balde ali. Exatamente assim, gente. Tô acostumadíssima. E leva feno e... Não, tranquilo. É isso, já tá no esquema, então, Ju. Tô no esquema. Eu conheci a Patrícia assim, ela, ai, que lindo, que prazer te conhecer, mas vamos buscar um negócio ali? Vamos. E aí eu queria começar, na verdade, e aí a gente conversa todo mundo e tal, mas eu queria conversar, Paty, sobre os acontecimentos dessa semana. Porque foram muitos, né? E domingo passado a gente estava aí fazendo uma operação gigante, levantando a vaquinha e limpando os ferimentos dela. Eu tava com a mão dentro de uma ferida enorme que ela, José, ter adorado domingo passado. A gente ficou limpando feridas e coisas. Você sabe que eu sou especialista nisso, né? Ela também faz isso quando ela vem. Porque aqui, quando a pessoa fala que é médica, a gente entende que pode médico, profissional de saúde, é veterinário, é tudo. Exato. É isso. Eu sou olha pra mim apoio e de fala cabeça. assim, Eu sou apoio de Paty fala cabeça, assim, né, Patrícia? Você é corajosa, vai lá. Eu falo, aí eu pego só os gados. A Lari ficou 3 horas segurando a cabeça da vaquinha, assim, numa posição agachada. Foi o agachamento da semana dela. Foi. A malha. Quadríceps está enorme aqui.
Já fez E academia. quando eu pisquei o olho, eu já estava botando luva cirúrgica e metendo o dedo dentro de ferida, entendeu? Foi isso que aconteceu, basicamente. Eu já voltei para a rotação de cirurgia na faculdade. Então, foi muito massa. Só que a vaquinha que a gente passou o domingo inteiro ontem levantando e cuidando dela, ela não resistiu, né? E, além disso, tem a história da mestra Cavalinha também. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar falando sobre a realidade desse trabalho, né? E para as pessoas que estão aqui vendo a gente, que não estão lá, né, no santuário, não estão vivendo isso todo dia, a gente sempre tá rindo, sempre tá fazendo piada, as pessoas acham que a gente, tipo, vive jogando videogame e vendo Netflix. E tem um trabalho por trás que é muito duro, né? E é muito difícil e que, às vezes, eu acho que para muitas pessoas não faz sentido a gente rir tanto, né? Quando a gente lida com tanta doença e tragédia e sofrimento e morte o tempo inteiro, né? E eu queria começar aí, né? Eu queria começar essa live de domingo. Eu assim, não quero que ninguém comece a tomar antidepressivo, então calma que a gente vai levar a live para um lugar de positivo para você entender como é que a gente lida, né, na verdade, também com esse sofrimento e como você poderia lidar com o seu sofrimento, como você pode fazer parte desse movimento, digamos assim, que é um movimento de muita luz, de muito amor e de muita... É um movimento de muita felicidade. Mas as pessoas às vezes olham, Paty, e acham que você, tipo, tá rindo, né? E fazendo, tipo, comendo milho com o dia inteiro e não fazendo nada. Então, vamos falar um pouquinho sobre os perrengues da semana? Do tipo, eu queria que você contasse para as pessoas um pouco sobre a história da Mestra Vaquinha, que a gente levantou no domingo passado, porque eu fiz stories e tal e tal. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Mestra Cavalinha também. Claro que sim. Bom, Matheus, primeiro de tudo, eu acho que aqui no Ocidente, e inclusive em função do cristianismo, que é a primeira escola que a gente tem de preceitos, e eu coloco esses preceitos como valores também, a gente coloca o bem de um lado e o mal do outro. Então é como se eles tivessem a mesma força. Quando a gente vai para o Oriente, a gente vê que isso, na verdade, não existe. Ou seja, o bem está em tudo. Inclusive, se a gente colocar acima e abaixo, ele está acima do mal. Ou seja, até treva serve luz. E com isso eu digo que não é porque a gente está passando por um momento difícil que a gente não pode rir. Não é porque a gente está passando por um desafio que a gente não pode usar esse desafio para lapidar a gente, forjar o nosso espírito, inclusive no serviço. Não é porque as coisas estão difíceis que a gente precisa se deprimir. A gente só precisa continuar andando. E aí, o mais incrível é que quando a gente olha para trás, a gente é grato, inclusive, por tudo isso. Quando a mestra Vaquinha, a Bodhisattva, foi resgatada, ela já estava há quase um mês deitada. E geralmente é essa condição. Principalmente nessa época do ano, a gente tem mais resgates, porque é a época que a gente sai da seca. E geralmente o pecuarista, ele não gosta de dar ração para os mestres bovinos. Então o mestre bovino fica só no pasto. É óbvio que na seca, que tem geada, o pasto acaba, eles ficam sem comer. Aí o que acontece? Eles têm bebê. Eventualmente, essas mães não conseguiram guardar para elas, porque qual é a prioridade de qualquer mãe? Especialmente a doutora Ju, você, Matheus, tenho certeza, como médicos, entendem isso, e a gente também, ou seja, como filho, como ventre sagrado, a gente sabe. A mãe guarda para os filhos. Então, ela dá tudo para o filho dela através do leite e ela vai se enfraquecendo. Ela fica caída, o pecuarista fica rezando para que ela levante. Por que isso? Porque ela tem valor comercial. E se ela tem valor comercial, ele não vai dar aquele ser. Ele só vai dar quando ele tem certeza que ele não pode mais ganhar com ela. Aí é quase que uma desova. Eu peço licença para a palavra, porque obviamente isso não, de forma alguma, compete com o tipo de linguagem que eu usaria para esse ser. Mas da perspectiva oposta é isso. Então ela vem para cá, depois, ou seja, que pecuarista. E por que ela vem? Porque algumas pessoas perguntam também, mas por que ele não mata e vende como churrasco? Não se vende um mestre animal deitado. O mestre animal deitado já caracteriza doença. E não que eles estejam preocupados com a doença do mestre animal, mas por órgãos públicos, aquela carne é imprópria para o ser humano. Então, isso é para a gente entender o contexto dos resgates. Então, conclusão, quando a gente faz resgate, eu falo que não é resgate, é ressurreição, para começar. Ou seja, o mestre animal já chega aqui num ponto que é praticamente arrancar dos braços dessa senhora morte. Bom, vindo para cá nessas 3 semanas, vários tratamentos foram feitos. O Dr. Maurício foi muito guerreiro, muito guerreiro. Quantas noites ele e o Vitor ficaram aqui até 1h da manhã com ela e tantas outras, o Vitor sozinho, tentando fazer alguma coisa. O que vocês viram domingo passado
são procedimentos que aconteceram todos os dias durante mais de um mês, 5 semanas que ela esteve aqui. Então, no total, ela ficou 2 meses deitada. E, obviamente, um mestre animal deitado, assim como um ser humano, começa a se comprometer. Tem uma ordem natural, se a gente olha por uma perspectiva de inteligência cósmica, de porque o pulmão fica em cima, ou seja, o que acontece se a gente fica de ponta cabeça o tempo inteiro. Isso pode ser favorável numa postura de yoga por alguns minutos, mas não é favorável a gente viver em parada de mão. E tem uma razão para a gente estar em cima dos pés. E da mesma forma para eles. Então, com o tempo, isso foi ficando mais difícil, mais difícil. Exames foram feitos, todo tipo de exame, acompanhamento médico de novo, todo tipo de apoio, de assistência foi dada. Só que, infelizmente, ela não resistiu. A gente pode sempre olhar para esses casos e falar, ela não resistiu porque ela ficou deitada. Ela não resistiu porque as hemácias dela, ela não resistiu porque o leite dela foi muito dado para o bezerro, ela não resistiu, porque ela não resistiu. E aqui é o lugar que eu peço atenção. Porque a gente come carne, porque a gente come leite. Porque a gente come queijo, porque a gente toma leite. É por isso que ela não resistiu. Essa é a primeira causa que leva ao desencarne deles. Agora, a gente pode maquiar. Ela não resistiu porque o pecuarista demorou para passar para nós. Isso é só um efeito dentro de um sistema criado de abuso. A causa primeira é a nossa decisão de parar de fazer isso. Só que não é porque a gente não está com o machado na mão, não é porque a gente não está ali na linha de frente, que não significa que a gente não está fazendo. Agora, com isso, eu não quero colocar culpa, porque eu não acredito em culpa. Eu acredito em responsabilidade. Eu acredito que a gente, como adulto, um traço do nosso processo de amadurecimento é deixar essa culpa infantil para trás e olhar para si mesmo e falar qual é a minha responsabilidade nisso. E, como adulto, tomar as devidas providências. E eu tô afiadíssima depois dessas 2 noites. Então, eu tô... Dá para ver. Peço licença pelas palavras, enfim. Mas realmente, ou seja, eu não vejo como a gente conseguir conscientizar de uma forma que não retrate a real situação do que a gente tem vivido por trás dessas porteiras de pecuária e afins. É muito louco como as pessoas não sabem dessas coisas, né? Tipo, a gente foi lá na pecuária de leite no domingo passado e eu postei fotos, né, da pecuária. Uhum. E as pessoas... Tem 2 tipos de pessoas. Tem pessoas que saíram do canal do Telegram do Vida Veda, porque, tipo assim, não sabia que o Vida Veda agora virou tragédia, né? E tem um pessoal que ficou, quer dizer, 3 tipos. Tem um pessoal que ficou muito comovido do tipo, isso não devia existir. E às vezes até achando que aquilo ali é uma exceção, né? Do tipo, mas isso aí não é o que eu vejo no rótulo lá do leite do supermercado, né? E tem um terceiro tipo de pessoas que é meio que a gente, né? Que meio que já sabe, já viu, já cansou e já falou assim, exatamente, meus amores. Então é isso aí. Ô, Lari, eu queria passar para você um pouquinho e depois para a Ju, mas primeiro você, porque você não é profissional de saúde, né? Então você destoa da nossa experiência. Eu acho que a Ju eu vou sair daqui. E eu, a gente está acostumado, eu acho, com um pouco de tragédia no dia a dia, assim, né? E você não é desse meio, você é de comunicação e tal. E você estava lá comigo no domingo passado e com toda aquela galera no domingo passado segurando, né, a cabeça da Bodisseia. E como é que você lida com isso? Como é que você que não foi preparada profissionalmente para isso, você já passou por isso várias vezes também lá no santuário e com outros bichinhos que você resgata também para cuidar em casa, como o Yellow e tal. Como você lida, Lari, com esse tipo de... O fato de que o nosso trabalho parece que ele é infinito e que né, a gente passa por uma tragédia e fala, calma, que não dá tempo, né, de parar muito, porque a gente tem milhões de outras pessoas para ajudar. É exatamente isso. Eu acho que com o tempo, tragédia atrás de tragédia, a gente começa a ver as coisas de uma outra forma, né? Primeiro você vai criando uma casquinha, pelo menos foi isso que aconteceu comigo com o tempo, e você vai vendo a morte, eu pelo menos vejo a morte como uma libertação desse animal. Como ele sair desse sofrimento que ele estava aqui. Então, eu já não vejo como uma coisa ruim, que é o que a gente está acostumado a ver. Eu me lembro que em 2 oportunidades eu fui naquela manifestação da Animal Equality na Avenida Paulista, onde a gente ficava carregando o corpo dos animais mortos. E era muito difícil, muita gente... Ju, você chegou aí? Eu não lembro. Da Animal Equality, não. Eu fui da MFA, em que a gente segurava cartazes. Eu fui, acho que em 2 dessas.
E muita gente falava, nossa, fica segurando aquele animal que morreu e tal. E na minha concepção, aquele animal que estava ali naquele momento na minha mão, ele já estava livre de qualquer dor e sofrimento. O problema é todos os outros, e é por isso que a gente tem que conscientizar as pessoas. Então, é claro que é muito triste, e eu me lembro da passagem da mestra Demétria, há semanas atrás, que foi no mesmo dia que a gente resgatou uma outra mestra vaca caída também, que foi uma toada assim, de várias mestras vacas caídas. E eu me lembro que eu estava na cozinha com a Paty, quando uma das meninas foi avisar que ela estava fazendo a passagem, e a gente correu lá, e no momento estava todo mundo muito, muito sensibilizado, porque o Obaluayê, ele tinha acabado de chegar para conhecer a mãe, o pecuarista tinha permitido ele ficar ali com a mãe dele, ele tinha sido salvo pela mãe por causa de 24 horas, e a gente, naquele momento, pensava, poxa, que injusto isso, ele acabou de vir ficar com a mãe aqui, e a mãe fez a passagem, e a Paty sentou ali toda serena e maravilhosa, como sempre, e ela falou duas coisas que me marcaram. A primeira era que essa mãe salvou esse filho, se ela tivesse feito a passagem há 48 horas, o pecuarista não tinha deixado ele aqui, e ele ia para a corte. E a segunda é que ela olhou para a mestra vaca que estava do lado, e ela falou, tá triste, eu sei que é emocionante para todo mundo, que a gente não tá legal, mas ela precisa da nossa ajuda. Então a gente vai fazer o ritual de passagem dela, a gente vai fazer os cânticos, vai encaminhar essa alma dela, mas a gente vai focar ali nela e em todos os outros que precisam dessa ajuda nossa agora. Então eu acho que é muito por aí, sabe? E trazendo pro tema da live, que eu nem sei se a gente vai continuar esse tema, mas trazendo pro tema da live... Vai sim. E o que a Paty comentou no começo... Essa é a oportunidade da gente olhar para dentro e identificar em nós mesmos que pequenas ações do dia a dia, e aqui eu nem estou falando só sobre comer carne ou leite, mas tudo que a gente faz para seres humanos, animais humanos ou não humanos, que pequenas atitudes do nosso dia a dia influenciam e num montante grande podem causar tanta dor e sofrimento, sabe? Qual é a nossa responsabilidade? Ah, mas eu como queijo só de vez em quando na pizzaria, eu só passo a manteiga de manhã no pão. Que pequenas atitudes nossas que a gente não olha para dentro e acabam causando isso, como é a passagem da mestra Boadicea ou da mestra Demétria e tantos outros casos que, de novo, aqui a gente vê um recorte minúsculo da realidade. E muitas vezes as pessoas podem achar que esse recorte é um pequeno produtor que tem ali no sul de Minas, e não é, né? Primeira coisa, não é um pequeno produtor, inclusive, mas que isso acontece o tempo todo. Não existe a vaca feliz, não existe aquele queijo, a vaca que ri, isso é pura ilusão. Eu estudei para isso na faculdade, né? Para colocar o frango assado feliz no totem ali para a pessoa passar no posto e falar, é um frango feliz, escrito frango assado embaixo. Então, é o tempo todo a gente criando essa ilusão na cabeça das pessoas para elas se sentirem menos culpadas. Então, olhar para dentro é identificar qual é a nossa responsabilidade em todo esse sofrimento que está acontecendo. Maravilhoso. Ju, como você lida com isso? Porque eu acho que você não é médica de emergência, nem nada disso, né? Então, mas eu acho que é impossível você passar pela carreira médica e não perder um paciente pelo menos uma vez na vida, sei lá, né? E eu lembro quando eu era adolescente, que eu estava pensando em fazer medicina, e uma amiga minha que já era médica, estava na UFRJ, e ela perdeu o primeiro paciente dela, no primeiro plantão. E era um adolescente de, sei lá, 15, 16 anos de idade, e o garoto estava com tipo uma espinha, um furúnculo, que ele espremeu, e aí a bactéria entrou na corrente sanguínea, o garoto teve uma septicemia e morreu na mão dela. E ela estava destruída o final de semana inteiro. Que foi uma coisa tão boba, né? E dá aquela sensação de que a vida é muito... Ao mesmo tempo que a gente é resiliente pra caramba, é absolutamente frágil, né? Você pode cair, bater com a cabeça e tal. E quando expande isso para o mundo dos animais, né? Se a pessoa tem essa empatia e ela não vê vida humana e vida animal como coisas totalmente diferentes, morte humana e morte animal como coisas totalmente diferentes, a sensibilização é pior, né? Porque é mais sofrimento, é mais... Como você lida com tudo isso, Ju? Você falou dessa sua colega, né? Eu lembro até hoje a primeira paciente que eu perdi. Eu era acadêmica ainda, então não era totalmente responsabilidade minha, mas era uma senhora que lidava, eu que estava ali à frente, ia todos os dias, escrevia no prontuário, discutia o caso. E ela ficou comigo um mês, assim, e foi piorando, piorando, até que eu perdi essa paciente.
E eu lembro nitidamente, assim, foi algo que me marcou muito. E eu fiquei extremamente triste, eu chorei, eu falei, gente, eu não sei se eu consigo fazer isso por muito. Eu estava terminando a faculdade, né? Eu falei, eu não sei se eu consigo fazer isso por muito tempo, se é essa a realidade do médico, né? E a Lari falou uma coisa que eu senti muito na pele, assim, que a gente vai criando casquinha, a gente vai aprendendo a lidar com isso de uma forma um pouco mais leve. E a Paty tem um lado maravilhoso, que é ensinar a gente a lidar com a morte. Eu sinto que isso é muito ocidental, né? Então, a morte, ela é sempre ruim, ela é sempre uma tragédia, ela sempre vem com muita tristeza. E tudo bem vir com tristeza, mas a morte é parte da vida, né? É uma passagem. E talvez aquela pessoa, aquele animal, estivesse no momento de fazer a passagem. Eu sinto que a gente tenta prolongar muito, inclusive na medicina. A nossa medicina aqui ocidental, aqui no Brasil, é sempre de prolongar, é sempre de tentar deixar a pessoa com o coração batendo o mais tempo possível. Isso é vida? Isso é continuar vivendo? É um coração batendo apenas, mas muitas vezes ela não está mais ali. Então, eu aprendi com a Paty, com todos os ensinamentos, a encarar a morte de uma forma, tentando olhar todas as nuances dessa morte. Como que é essa passagem? O que esse ser ele está procurando naquele momento? Como que acontece isso? E aí a gente vai criando uma casquinha também. Então, é muito triste ver a morte de um mestre animal. Eu choro toda vez, choro. Escondido da parte, mas choro. E é normal, né? E aí a gente levanta no dia seguinte e batalha para aquele outro animal, para a gente poder dar qualidade de vida, para a gente poder dar as melhores condições e tentar melhorar a vida daquele animal. E se não for possível, a gente vai levantar no dia seguinte, vai fazer isso para o outro animal, para aquela outra pessoa. Você falou uma coisa muito legal, Matheus, que são os 3 tipos de pessoas, né, do grupo do Telegram. A que acha que é uma tragédia e não quer ver, a que fica totalmente assustado e a que se conforma e fala, não, vou tomar uma atitude. Eu acho que todo mundo passa por essas 3 fases. Eu, inclusive, passei. Eu tive por muito tempo na minha vida, assim, detesto ver cena, até hoje não gosto, detesto ver cenas de animais sendo maltratados, não quero ver, deixa eu comer meu queijo todo dia de manhã. E aí, um dia apareceu para mim isso, foi um momento que eu me atentei, não era uma cena não era uma cena forte, era só uma história de uma vaca que perdia o bebê, escondia o bebê. Eu falei, gente, como que isso acontece? Né, a gente não sabe disso. Eu tinha 25 anos na época, e até hoje, muitas pessoas não fazem nem ideia, porque o mundo faz questão de esconder isso, né? E aí eu falei, gente, é isso que acontece? Não, pelo amor de Deus, não é possível, não, deve ser esse lugar. Esse lugar aqui é muito ruim, alguém tem que tomar uma atitude. Até o momento que a gente fala, bom, entendi, o que eu posso fazer para melhorar? E é aí que a gente chega no momento de vou fazer pequenas atitudes no meu dia a dia, que é não comer o queijo de manhã, é não comer a carne no almoço. São pequenas atitudes, pequenos momentos do hábito que podem mudar a vida de milhares de animais. Que poderia ter mudado a vida da mestre Bodiceia. Poderia ter mudado a vida de tantos animais que a gente vê no santuário. Então, não que nós sejamos mais desenvolvidos porque a gente passou pelas 3 fases, mas se permitir olhar com carinho, né, é o primeiro passo, eu acho, para a gente poder fazer o bem em vários sentidos. Eu acho massa isso que você está falando, porque fala muito desses 2 aspectos da morte, né? Que é a morte como sintoma e a morte, como a Elisabeth Kübler-Ross, ela chama de A Morte e um Amanhecer, né? Tem um livro muito clássico de uma médica que trabalhava com cuidados paliativos, né? Que chamava Elisabeth Kübler-Ross, e ela mapeou as fases, né? E tal, e tal. E ele tem um livro que chama A Morte, um Amanhecer. Vale a pena, é uma leitura muito bonita, é um livro bem fininho, e que ela fala exatamente sobre isso. Tipo, ela cuidando de pacientes de cuidados paliativos, quer dizer, ela perdia muitos pacientes todo dia, e vendo, né, como eles lidavam com aquilo e tal. E outra coisa que você falou que conecta muito com o que a Paty falou, que é a morte como sintoma, né?
Porque a morte é natural, né? Eu perdi um paciente há 2 semanas atrás, eu acho, que era um senhor de 90 anos de idade, que teve uma vida plena, que teve filhos e tal, e que estava mesmo no final do ciclo natural da vida. É uma tragédia? É uma tragédia. A gente fica triste, mas tem ao mesmo tempo uma sensação de que aquilo ali é natural da vida. E tem um outro tipo de morte, que é a morte como um sintoma. É quando você tem um amigo de 30 anos, como eu tive, né, lá atrás, que descendo a Grajaú Jacarepaguá, que era uma rua que eu pegava todo santo dia para voltar da faculdade, quando eu estudei na UERJ, ele dirigiu o mesmo carro que eu, tinha a mesma idade que eu, pararam ele para assaltar o carro dele e mataram ele a tiro no meio da Grajaú Jacarepaguá. Que é uma cena que, infelizmente, no Rio de Janeiro, não é incomum. Todo mundo que eu conheço que é carioca conhece alguém que passou por aquilo. Esse tipo de morte não dá uma sensação de que é o fluxo natural da vida. Dá uma sensação de que é sintoma de alguma inequidade, de alguma coisa que está errada, de alguma coisa que a gente tem alguma coisa errada. A gente cagou em algum momento a existência e a gente gerou uma oportunidade de desigualdade social ou alguma coisa que criou aquele cenário, né? Então, para seres humanos, como o Covid, por exemplo, dá uma sensação de que está errado, né? De que não devia tanta gente assim sofrer e morrer com isso. Eu perdi uma tia, por exemplo, semana passada para o Covid. E a sensação que dá é que tá errado, não devia ser assim. Tipo, as pessoas não deviam estar morrendo de um troço que a gente tem paradigmas de política de saúde pública que funcionam e que darará, né? Ou de assassinato, ou de... E aí vem um mestre animal, por exemplo, e eu coloco dentro da mesma caixa, né? Para mim é uma morte que ela não é o ciclo natural da vida de uma mestra vaquinha, entendeu? Tá errado. Tem alguma coisa ali que a gente cagou no meio do caminho e a gente criou um cenário social no qual aquilo não devia existir, né? Como abusos diversos que existem contra mulheres. Está errado, né? Não é uma coisa que a sociedade, naturalmente, entendeu? Então, acho que tem esses dois tipos de morte, né? Tem a morte como um amanhecer, da Elisabeth Kubler-Ross, que é tipo... É o fluxo que, né, a gente entende melhor. E tem uma morte que os ativistas ficam loucos, né? Que é a coisa daquela morte que é injusta, daquela morte que é sintoma de alguma coisa que a gente tem que melhorar e que pode melhorar, né? E aí, Paty, eu queria te passar a palavra para conectar isso com a mestra Cavalinha, porque a gente está falando da percepção de morte nossa, e aí eu acho que você também, essa semana, porque cada semana é uma aventura, vocês estão lidando com essa mestra Cavalinha que está passando também pelo luto. Então, eu acho muito lindo a gente ver como nós humanos, né, conectamos com a coisa da perda e do luto. E eu queria te ouvir um pouquinho dessa mestra Cavalinha e de outros também aí do santuário, porque eles também lidam com a perda e com a morte, com o luto, né? Exatamente, exatamente. O que acontece, a mãe dela, a gente até deu um nome para ela de Isis, como a deusa da fertilidade. Quando essa mestra Eguinha chegou aqui, ela tinha a barriga tão grande, tão estufada já, que a gente, em vez de pensar, ela estava num estado de calamidade tremendo, em vez da gente pensar que ela estava grávida, a gente pensou que ela estava com vermes. Porque, ou seja, era uma condição que era inaceitável para a gente imaginar que a natureza teria essa força. Ela veio de um histórico de fazer carreto de material de construção. E ela depois ficou um tempo aqui perto, isso ela fazia em São Paulo. Depois alguém resgatou, só que quem resgatou não conseguiu também cumprir, o que mexe também com a questão da gente ter muita responsabilidade na adoção. Quem faz adoção de pequeno porte tem um termo lindo, que a pessoa olha, você está entendendo que tem médico, precisa cuidar, não pode largar. Bom, aí quando a gente foi até lá, tinha ela e uma amiga. E eu vou falar um pouco dessa amiga também, porque essa amiga é quem está segurando a onda da mestra Isis, que era a mestra Fênix. Ela veio com uma questão também neurológica, ela tinha bambeira, é o nome de uma doença do protozoário, e é um nome que não é um nome técnico, obviamente, mas é o que acontece, eles vão mexe no neurológico e eles vão trançando as pernas. Ela se curou. E quando ela chegou na primeira noite, a gente não tinha, ou seja, a primeira noite chega, a gente acolhe como dá. E uma ficou aqui em cima e a outra lá embaixo. Foi a noite inteira uma gritando pela outra. São duas mestras éguinhas, é isso? Duas mestras éguas. Só para todo mundo ficar localizado. Agradeço. Uma tava grávida e, de novo, isso foi depois de exame, que a gente teve que fazer ultrassom para ver, porque pra gente era inadmissível. A gente fala, a natureza não tem essa força. E sim, a natureza tem essa força. Então ela tava grávida. E a amiga, a gente teve que colocá-las em baias
conjuntas, ou seja, elas sentem o cheiro uma da outra. Não bastou, elas continuavam se gritando. Daí a gente colocá-las no condomínio, que no condomínio aqui é feito de alvenaria até a metade, então elas podem tocar a carinha uma da outra e elas ficam em paz. Quando ela começou o trabalho de parto de sexta para sábado, ela já começou a passar mal, porque o que a gente viu é que no momento que estourou a bolsa, o bebê a gente já perdeu, porque a bolsa já veio cheia de sangue. E ensanguentou tudo. E ela começou a ficar bamba também. Ou seja, a gente viu que ela também estava em risco, e a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo com a bebê. E a gente com muito medo também. Porque tem gente que pensa, teve muita gente, inclusive, que comentou, muita não, mas algumas pessoas que comentaram, por que vocês não fizeram uma cesárea? E eu entendo que por trás da tela de um computador e olhando um caso que não se tem informação, a gente tem ideias mirabolantes. Eu não sei se todo mundo sabe, mas para tirar um mestre potro de dentro da barriga de uma mestra égua, não se faz cesárea. Se coloca cabo de aço e se puxa de uma maneira que a gente pode perder a mãe. Então a gente ficou, o Vitor e eu de madrugada, rezando, basicamente, que ela conseguisse colocar aquela bebê para fora e com esperança que quando ela saísse a gente conseguiria fazer alguma coisa com aquela bebê. Então, o que aconteceu? Durante esse período, a amiga estava ao lado e a amiga começou a perceber que ela estava passando mal. A amiga, por essa baia que elas conseguiam se encontrar, ela tentava o tempo todo, ela tentava morder a outra e claramente você recebia no teu coração que ela estava tentando, tipo, reage, você tem que estar firme. E ela caía no chão, e daí ela se... E quando a gente fala também de uma mestra égua, que é outro lugar que também a gente precisa entender, já é difícil dar comprimido para um mestre gato. Imagina uma mestra égua dando coice, que tem um potro dentro dela entalado. Ou seja, é uma força da natureza que a baia, para quem olhar com atenção o vídeo, a baia tá cheia de, como se fosse giz branco nas paredes, dos coices que foram dados. Então, a gente tentando... E daí vai fazer o quê? Anestesiar? Se anestesiar, não vai ter o bebê. Se tiver a cesárea, a gente corre o risco de perder a mãe. É tudo muito delicado. E a amiga dela ali ao lado. Bom, por fim, a gente se retirou, que a gente tem câmera, e ficou vendo a distância. Foi uma questão de meia hora ela dar a luz e a gente correu para lá. Quando a gente chegou, a bebezinha já tinha feito a passagem. E óbvio que já é triste a gente encarar a morte, a passagem da mestra Bodisseia, que já era uma senhora, já era alguém adulto. Quando a gente fala de plantar, né, que a gente usa esse termo aqui em vez de enterrar, ou seja, crianças, recém-nascidos, eu não posso deixar aqui de falar que uma das minhas reflexões de ontem, e isso é uma coisa muito bonita que o Mestre Animal faz com a gente, o Mestre Animal, ele abre a visão da gente. E eu só quero dizer aqui que para todas as mães que estão ouvindo a gente agora, que já perderam um filho antes, ou seja, que deixaram enterraram um filho, que o ciclo da vida, eu lembro de ter escutado uma vez na Índia, inclusive, que era um provérbio de um vilarejo. Aqui fomos felizes. O avô, a avó viveram e morreram. Os pais viveram e morreram. E nós agora estamos vivos e morreremos e nossos filhos continuarão. Ou seja, o ciclo da vida foi perfeito. Então, eu só quero deixar aqui um abraço para as mães que perderam os filhos. Porque, verdadeiramente, eu não consigo imaginar o tipo de dor que isso remete e o tipo de força que o feminino tem para continuar vivo. Quando aconteceu tudo, ela não queria deixar que a gente tirasse a bebê dela, que é um comportamento que a gente também vê em mães humanas. Porque dentro de todo esse serviço, a gente vai também, às vezes a gente busca referência na medicina para humanos, do ponto de vista psicológico e emocional, porque tende a pensar que a medicina veterinária não tem esse estudo, porque os profissionais da medicina veterinária tendem a pensar que isso não é comum para o mestre animal. Aí a gente recorre para o que existe de estudo para humanos, porque o comportamento deles, como você falou, Matheus, é igual, eles têm um luto igual. E aí, com muito jeito, a gente foi colocando, ou seja, limpando. O Vitor ainda tentou tirar da bolsa, porque estava ali preso, o doutor Maurício remotamente, ou seja, e depois o doutor Maurício aqui também, é madrugada, a gente está acordada à madrugada e lutando por essas duas. E ela caindo, desfalecendo, com cólica, e uma hora ela tentava colocar mais, e o prolapso, o útero dela estava para fora também, e a amiga dela relinchando. Bom, no dia seguinte, algumas horas depois, a gente falou, vamos deixar a bebê com ela para ela realizar que a bebê não tem vida. Porque se a gente tirasse simplesmente aquela bebê, ela poderia pensar que sequestraram a filha dela.
Então a gente ficou um tempo assistindo aquele sofrimento como uma forma de libertação. E daí aqui eu chamo esse lugar de lucidez e de visão, que a live também fala a respeito. Às vezes a gente poupar o sofrimento de alguém é a pior coisa que a gente faz para o processo evolutivo daquele ser. Então, a gente precisa sempre ver qual é a intenção que a gente está cultivando no nosso coração. É óbvio que a gente não queria que ela sofresse, mas ela precisava, através do sofrimento, realizar que a filha dela, infelizmente, não tinha vida. E a única forma da gente fazer isso não era arrancar dela a filha. Ela ia ficar com uma pergunta, era deixar. Então, nessas horas que ela permaneceu, ela lambeu. Ela chegou em um momento de desespero que ela fazia com a mão, filha, tentando chamar a filha para a vida. E aí ela ia realizando. Até que, por fim, quando eu cheguei ali, ou seja, fui falar com ela, que eu percebi que ela realizou, ela deitou ao lado da filha. Deitou, mas com a cabecinha em pé. E eu cheguei para ela e falei, você está entendendo isso, o que aconteceu e o que a gente precisa ir? E o mestre animal, ele não fala a nossa língua, mas ele é muito bom para entender a vibração do que a gente está dizendo. E conforme eu fui falando para ela, ela me deu um sinal que é comum. Na comunicação com eles, a linguagem corporal conta muito. E quando eu perguntei para ela se ela estava entendendo, ela deixou e ela deitou. O que para mim foi um sinal de tudo bem. Eu entreguei, agora então vamos. E aí, nesse momento, o Vitor prosseguiu com a mãe. Quando ele levou a mãe para... Porque tinha que lavar, tinha que dar ponto, o doutor Maurício chegando, ou seja, o útero tá para fora de novo, ela tá com cólica, tá dando coice, e ela amorosa com a gente. Quando ele saiu, a amiguinha dela ficou ao lado. A amiga dela, aos gritos, mas relinchando, que parecia um mestre cavalo inteiro. Para quem nunca viu um garanhão, de fato, que eles correm, eles relincham, parecia um garanhão. E ela estava gritando pela amiga. Quando a gente soltou uma parte do vídeo de ontem, ela galopa para a amiga, galopa. E ela fica com a amiga o tempo inteiro. A ponto do Vitor tá fazendo uma limpeza no útero dela. E aí ela vai e coloca a boca na mão do Vitor e fica cheirando o que ele tá colocando dentro da amiga. É impressionante. O cuidado dela foi algo que realmente levou a gente às lágrimas. Aí, fora disso, tava a Iris e a Carla aqui ajudando também. Tinha uma vivência ontem para ajudar. Então, quem veio aqui na vivência falou, nossa, vou passar um dia incrível no santuário. Encontrou uma recém-nascida para fazer um ritual de passagem. Enfim. E aí, atrás de toda essa loucura. E isso pode acontecer sábado que vem, inclusive. Pode acontecer uma passagem, pode acontecer um nascimento. Porque o santuário não é um lugar que está tudo sob controle. Aqui a gente não tem controle de nada. Aqui é a vida como ela é. Inclusive... A cozinha ali tem 100 litros de leite ali que eu não consegui dar ainda para poder estar aqui nessa live. Enfim, é isso. É a vida como é. Alagou a casa na chuva. Eu não vou nem mostrar como tá ali, se vocês vão mandar resgate para mim. Enfim, quando a gente foi, a Kali e a Iris junto comigo para pegar a bebezinha, para colocar, para ornamentar, para preparar para tudo. Aí eu já tive certeza de que realmente a mãe já estava segura, que ela não procurou mais. Mas a mãe continua deprimida, continua triste, mas ela não procura mais a bebê. Porque ela realizou que a bebê perdeu a vida. E para mim, esse lugar que algumas vezes... Eu lembro também de uma fala minha ontem, inclusive com a Dani, que estava aqui, a Dani Moeno, e eu falei para ela, Dani, o Vitor falou, vamos fazer a passagem, aí um encaminhamento depois do almoço? E eu falei, não, eu quero todo mundo embaixo do sol, do meio-dia, fazendo isso para realizar a alteração climática, para realizar esse sol que está fervendo e as labaredas que a gente está... Agora, isso é ruim? É porque eu sou ruim? Não, mas eu acho que a gente tem que entrar em contato com o sofrimento. E eu vejo que até, se a gente olha para a rede social, nossa, quanta gente perfeita na rede social, quantas vidas mentirosas. E óbvio que daí chega a morte, e a morte escancara um portal. E ninguém sabe lidar com ela, porque está todo mundo vivendo no reino da purpurina. Então, vamos tentar entrar em contato com a morte, com o luto, com o sofrimento. E aí, igual a amiga da mestra Isis, que se chama Fênix, se levantar das cinzas e continuar a viver. Então tá, né? Então acabou a live. Obrigado, Patrícia. Você realmente, né? Maravilhoso. Eu acho que esse é um ponto de transição perfeito para ou eu fazer terapia ou a gente evoluir. Ou a gente evolui para o caso do mestre Horus, que eu acho que fala muito dessa visão, né? E eu acho que o tema da live, que eu acho muito lindo, é bom explicar, né? Que o santuário não é um passeio da Disney, né? Que a pessoa vai lá e vai ver... Aqui é tipo Animal Kingdom, né? Que o pessoal acha que vai chegar e vai ver. Tipo, olha aqui que lindo, os cavalos convivendo. E uma búfala, né? Correndo pelo pasto e tal. E não, é o contrário. Galera, vamos pintar a parede...
E tem Exato. momentos Preparado. lindos, né? Tipo, Exato. tem momentos muito lindos. A gente estava lá sentado e pegaram umas fotos minhas com, tipo, um mestre touro de 350 toneladas sentado deitado no meu colo como se fosse um cachorro. E aí eu acho que o pessoal acha que é só aquilo, né? Exato. E esquece que tem muito mais. Então, eu queria entrar na história do Mestre Horus agora, para a gente poder fechar essa live. Queria já aproveitar para falar, porque o meu Insta tá bugado, eu não vejo comentários, eu não sei de nada, eu não sei quantas pessoas estão aqui agora, nem nada. Mas lembrando as pessoas que sábado que vem a gente vai ter uma vivência no santuário, e que é uma vivência que ela é exclusiva para quem é parte do ashram, que é a comunidade do santuário. Então, eu não sei, Lari, vocês conseguiram botar nos comentários o link? Bota o URL, porque eu não estou conseguindo ver nada, tá tudo bugado para mim. Então, se vocês puderem, bota aí nos comentários o URL, o svr.org.br/ashram, para as pessoas poderem, quem não conhece, conhecer. E quem já conhece, manda o seu Soul Ashram aí nos comentários agora. Eu não vou conseguir ver, mas aí as meninas conseguem me dizer que o pessoal tá mandando. Se você já é da comunidade do santuário, eu acho que a gente está chegando a 100 pessoas na comunidade. A gente tem um objetivo de ter 540 pessoas dentro da comunidade do santuário, porque isso é o que é necessário para o santuário se manter. Né? Então, todo mundo que está aqui agora e que não sabe, é importante saber que o santuário ele é mantido com base no apoio da gente. Né? Então, eu sou voluntário no santuário, a Lara é voluntária, quer dizer, todo mundo é voluntário no santuário. Né? Então, Eu também sou. Pronto, a Paty também é voluntária no santuário, é guardiã do santuário. Então, quando a gente apoia o santuário, a gente tem certeza que tudo que a Paty acabou de falar, todas essas coisas lindas e todas as tragédias, elas têm um lugar, né? Por exemplo, quando a gente fez esse tratamento todo de 2 meses, né, com essa mestra da vaquinha que a gente contou, isso tudo envolve tratamentos e remédios e ultrassons e não sei o quê, e tudo isso é bancado não pela bondade divina, mas por vocês, pelo apoio de vocês. Então a gente quer chegar a 540 apoiadores dentro do santuário, porque isso mantém o santuário o ano inteiro do santuário, né? Pelas contas que a gente fez, isso é um custo absurdo. A gente gasta tipo 2 toneladas por semana de ração, enfim. E aí, não só você apoia o santuário dentro do ashram, como você ainda ganha um monte de bônus, né? Para você fazer uma transição para o veganismo melhor, ou para você ser uma vegana melhor ainda. Então, tem uma lista de coisas que as pessoas ganham de benefícios que fazem parte disso. Você ganha um kitzinho. Larissa, tá com a caneca clássica? A Lari tem o protótipo da caneca. E tem, assim, tem cursos como, por exemplo, o curso da Alessandra Lúlio, tem cursos de nutrição dentro do nutrição vegana. Então tem uma galera que me manda mensagem dizendo: eu queria muito fazer a transição, mas eu não sei como. Tem Lá uma dentro palestra do da ashram, Ju você vai ter... também lá dentro. Ah! Aí sim. E além de tudo isso, entra lá no site. Vocês conseguiram botar, Lari, nos comentários? Sim, tá fixado aqui. Colocou. Tá fixado? Então você entra nesse site aqui que você vai ver todos os benefícios de você entrar pro Ashram, porque tem muitos, além de você manter o santuário vivo. E além disso tudo, você ainda ganha uma vez por ano uma vivência no santuário. Então você tem direito, porque essas vivências são pagas, né, para apoiar o santuário. Então quem é Ashram tem direito a uma vivência por ano. E nesse sábado agora vai ter a vivência, porque a gente vai estar lá, a gente vai fazer uma festa, vai ter tipo palestra comigo sobre a Ayurveda, vai ter vivência de yoga com a Paty, além da vivência normal do santuário, a gente vai fazer um almoço todo mundo junto. Então vai ser um momento muito lindo para a gente poder interagir, se conhecer, trocar ideia presencialmente, né? Porque agora a gente pode fazer isso com todas as precauções e tal da pandemia. Então vai ser muito lindo. E você pode, inclusive, entrar lá e apoiar o Mestre Horus, por exemplo, né, que fala dessa questão da visão. Eu vou ler aqui a história do Mestre Horus e aí depois eu queria passar por vocês para ouvir, nessa reta final dessa live, um pouquinho dos comentários de vocês que viveram, né, com ele. Ele estava no meu colo no domingo passado, diga-se de passagem. Então, ela diz assim, o Mestre Horus teve um olho perfurado. E ele chama Mestre Horus porque ele não tem um olhinho, tá? Não sei se vocês sabem a história, depois a Paty conta. Mestre Horus teve um olho perfurado e agonizava de dor na rua, onde muitos passaram por ele e nem sequer ajudaram. Muitas pessoas de bom coração cruzaram o seu caminho, resgataram ele e prestaram socorro. O seu olho teve que ser removido para que ele pudesse viver bem sem dores. Ele foi adotado pelo santuário e ele vive em paz e em harmonia, bem em paz e harmonia mesmo, né?
com todos os outros mestres do santuário. Ele tem 3 ensinamentos, né, para dar para os aprendizes, né, e para os estudantes dele. Primeiro, a visão, né, como é que você pode enxergar além. Ele conduz a pessoa além da ilusão de que você vê com os olhos físicos, né, e te ensina que você pode ver com os olhos também do coração, né. Ele fala sobre verdade, né, quanta verdade você é capaz de suportar, porque essas histórias são muito difíceis, né, da gente ouvir. Mas é importante você primeiro aceitar, né, a realidade e depois, com base na realidade, você não ficar, né, refém dessas ilusões, né? Porque a gente cria ilusões mesmo. E sentir, né? A gente deve entender o que a gente sente. Eu acho que a live de hoje foi muito nesse tom mesmo, né? Primeiro a gente falou sobre ver esse sofrimento todo, né? Ver a dor da morte, né? E eu acho que o Horus é um mestre que ensina muito isso. Para as pessoas que quiseram fugir da live de hoje, porque é muito sofrimento e tal, de repente você está precisando ser discípula ou discípulo do Mestre Horus, porque o ensinamento é exatamente esse. Primeiro você olhar para a dureza que é a vida, para a injustiça muitas vezes que é, e você conseguir olhar para isso e ver com esse olhar do coração, né? Com esse olhar de compaixão ou de empatia. Ô, Paty, conta um pouquinho primeiro e depois eu passo as palavras para as meninas também para elas falarem se tiveram alguma experiência, porque ele estava no meu colo na semana passada e aí a gente começou, eu sofri 1000 bullying, né? A gente falar, o pessoal começou, olha, quando o gato fica deitado no colo da pessoa é porque uma tragédia vai acontecer. E eu falo, meus amores, meu corpo é fechado de uma maneira que não tem como, entendeu? E eu fiquei, tipo, horas lá com ele no colo. Então, mentira, jogou como no foi meu esse colo resgate. em seguida. Você jogou ele no meu colo. Eu precisava levantar para ir ao banheiro, né? Então eu peguei e botei, mas no colo da Lari eu não sei se ele ficou muito tempo. No meu ele estava confortável. Conta pra gente, Paty, como foi esse resgate? Sim, claro que sim. O Mestre Horus, ele veio para cá há muitos anos, foi logo no começo do santuário, quando a gente começou a fazer os resgates, e a gente ainda não tinha afirmado que a gente não trabalharia tanto com o Mestre Gatinho e com o Mestre Cachorro. E a razão para isso é que os mestres animais de grande porte, toda a infra é para eles. E a gente realmente viu que a gente não tinha como fazer o trabalho, o serviço diretamente com o mestre gato e com o mestre cachorro, numa proporção de, por exemplo, ter tantos resgatados mestres gatinhos como a gente tem mestres cavalos e mestras vacas, por exemplo. Porque existia um grande risco para a vida deles aqui dentro também. Ou seja, todos andam soltos aqui. Só que a gente ter um mestre gatinho dormindo no pasto e de repente ter uma mestra búfala de 1 tonelada passando é algo que eventualmente põe alguém em risco. Enfim, então nesse primeiro momento a gente ainda aceitava quando as pessoas ligavam para nós e falavam tem um mestre gatinho em algum lugar, um mestre cachorro em algum lugar. E isso, de novo, isso se desconfigurou com o tempo e a gente focou o nosso serviço em fazer a conscientização do médio e do grande porte. Ainda assim, essas oportunidades passadas permitem com que a gente fale do caso de Mestre Horus, para que a gente pense em castração, para que a gente pense em como apoiar essas ONGs que fazem esse trabalho de uma forma tão árdua, porque muitas vezes essas pessoas têm dezenas, e não num santuário, num sítio, numa fazenda, e sim dentro da própria casa. Então, tudo isso remete a pensamentos também de como a gente consegue apoiar outras frentes, porque toda a vida é vida. Como a gente estava falando, ou seja, do caso dos pacientes de vocês, e como a gente está falando da mestra Isis, e como a gente está falando do mestre Horus. Não existe essa diferença. E algo também que eu quero colocar a respeito desse lugar que você estava comentando, ele estava no teu colo e ele estava carinhoso, não estava, Matheus? Estava, muito. Agora, vamos pensar uma outra pessoa, ou seja, colocando o Horus nesse lugar de uma pessoa. Então, uma outra pessoa que passasse pelo que ele passou, ou seja, arrancaram o olho dele, largaram ele na sarjeta, ignoravam ele. Quem ligou pra gente falou que pegou, depois que várias pessoas, inclusive, chutavam ele, tipo, nossa, sai daqui, acabou, ou seja, eu tô com pressa, não fica, sabe, de mimimi na minha frente. E o sujeito, além dele conseguir se virar num renascimento absurdo, ele ainda preservou o coração. Isso, para mim, é um ensinamento que todos eles têm muito forte, eles perseveram no amor, a gente não persevera. A pessoa já olha pra gente de um outro jeito que a gente não esperava e a gente já, inclusive, já coloca todo mundo no mesmo balaio e fala que a humanidade toda não vale. Então, esse lugar do mestre animal é muito potente, que é perseverar no amor. E aí eu noto que quando a gente faz isso, essa visão, e vou passar, ou seja, aí adiante para a gente entender também, ter as palavras da Lari, da Ju, quando a gente fala a respeito da visão, a gente precisa lembrar sempre que existe o que a gente olha. Então, eu lembro do Huberto Roden, que
tem uma passagem no livro dele que ele pega uma folha em branco e ele põe um ponto preto aqui. E ele pergunta para a pessoa, o que você está vendo? E as pessoas olham e falam, um ponto preto. E as pessoas falam, não, um círculo preto. Ele continua instigando as pessoas a falarem. E aí, em determinado momento, simplesmente, o que acontece é que ele fala, existe toda uma folha branca que está sendo ignorada. Então, a questão que eu falo da visão é que existe o que está sendo visto e existe quem vê. E a gente precisa afinar a nossa percepção. A gente geralmente fala de 2 olhos, mas a gente precisa entender um terceiro olho que interpreta. Vamos colocar dessa forma. E me corrija, por favor, Matheus, mas na Índia a gente tem que a mente faz parte dos sentidos, num aspecto sutil, porque ela interpreta. Então, o que eu estou querendo dizer? Se a gente passa por um mestre gatinho na rua e a gente que está sem um olho, ou seja, que está ali caído, sangrando, e a gente vai simplesmente colocando ele para o lado porque a gente está com pressa, a gente verdadeiramente não está vendo, porque a nossa percepção da realidade se alterou. E ela se altera onde? Quando a gente perde a conexão com outros seres. Por isso que a compaixão é um lugar tão elevado para a gente tentar viver. E todo mundo que está aqui, a gente está sendo aprendiz desses seres. A gente não vive na compaixão, a gente vive no nosso ego. E a gente tenta lutar contra o nosso ego o tempo inteiro para que a gente possa ir para onde? Para a compaixão e para a consciência. Então, quando a gente fala de visão, existe sim o olho. Mas o Mestre Horus, ele enxerga por outro lugar. Um lugar que eu gostaria que a gente visse também. Um lugar onde a gente consegue ver as coisas como são e não como a gente é. Maravilhoso. Lari, eu queria te ouvir também um pouquinho antes de passar para a Ju, porque o que a Paty estava falando também sobre o resgate dele, eu acho que é muito, para mim é importante. O fato de que às vezes a gente passa e tem alguém precisando de ajuda e a gente passa, né? Você não está com tempo ali para ajudar, porque o mundo tem tanto problema, né? Quando a gente fala de animais, por exemplo, é o tempo inteiro, né? Lá na Índia, por exemplo, a Paty falou da Índia, é a quantidade, né, de cachorros e gatos na rua que não estão... E pessoas que não estão cuidados. E muitas pessoas, inclusive, isso é uma crítica, né, que as pessoas têm. Vocês estão aí falando de animais, mas tem muitos seres humanos que estão precisando de ajuda. E, para mim, nunca é ou, né? É sempre e. A gente não vai ajudar esse ou esse. A gente vai tentar ajudar o máximo de pessoas, mas, ao mesmo tempo... A gente tem que focar, né, de certa maneira. Tipo, você não consegue... A Lari não consegue resgatar todos os gatinhos do planeta Terra e botar dentro da casa dela. Como você lida com isso, Lari? E como você acha que... É porque você também, né, trabalha na SBB e vocês têm uma missão bem clara também na SBB. E poderiam ser 1000 missões, né? Se você comparar com a Animal Equality, com a Mercy, cada um tem uma visão e parece que pegaram uma fatia do problema... porque o problema é muito grande, né? A gente acaba focando. Como você lida com isso, Lari? Como você lida com o foco, digamos assim? Como você consegue focar numa coisa que você acredita que é e meio que não parar para se comover com tudo que existe de problema no mundo? É engraçado isso que você falou, porque quando eu comecei a dar lar temporário para gatos aqui em casa, muita gente falava, eu não sei como você consegue. Mas a gente se apega tanto. Até um dos primeiros casos foi uma gatinha que eu trouxe no avião de Recife comigo, ela estava grávida. A Frida, Hoje eu coloquei nos meus stories que a Carol fez um stories de quando a gente estava resgatando ela. E todo mundo se comoveu pra caramba, e daí os filhotes nasceram em casa, e daí, agora você vai ter que ficar com todos, como é que você vai separar essa mãe dos filhotes? Eu ouvi de tudo, né? E realmente eu fiquei super sensibilizada, não a ponto de ficar com todos, mas todos têm excelentes lares, até eu ia puxar isso para ajudar daqui a pouquinho. Mas assim, é isso que você falou, se cada um fizer um pouquinho e não pensar só em si, porque é doloroso, é lógico que é doloroso eu ficar 5 meses com um gato e daí doar ele para alguém. É claro que eu sinto e ele também sente essa separação. Além disso, muito doloroso eu ficar com 4 meses com um gatinho aqui, que foi o Mestre Yellow, e fazer o plantio dele semana retrasada no santuário, e inclusive o Horus foi um que chegou e ficou o tempo todo, né, do meu lado, né, os seus, né, Paty? Vários mestres gatinhos chegaram e ficaram do meu lado na hora que a gente estava fazendo o plantio dele e transformando ele naquele abacateiro. Enfim, cada um fazer um pouquinho e não pensar em si. Eu lembro muito, uma vez que eu estava no santuário, e a Silvia e o Marcos do Rancho dos Gnomos estavam aí no santuário também, e foi nessa época que eu resgatei a Frida, e nessa época que os filhotes estavam comigo, ainda ela estava amamentando eles, e eu falei para a Silvia, eu tô despedaçada de fazer essa, não é a despedida minha, de fazer a separação dessa mãe. Porque como a Paty falou, muito bem colocado, é castração. Esses filhotes não têm que nascer
Não precisa existir essa separação. Filhote de raça ou não, isso não precisa existir. É muito doloroso você ver uma mãe sendo separada de um filhote para ele ser vendido ou mesmo sendo doado. E daí eu comentei com a Silvia do Rancho dos Gnomos, eu falei, eu tô despedaçada porque cada filhote que eu tiro, eu sento e choro meia hora ali do lado dela e ela procura, sabe? E daí a Silvia falou assim, mas continua, porque não é sobre você. A gente consegue se resgatar e ficar bem. Eles não, a gente tem que fazer por eles. E eu lembro muito disso e continuei fazendo, e foi o 13º, foi o Mestre Yellow aqui em casa. E o que eu queria trazer para a Ju é que a Kali, que foi uma das filhotinhas da Frida, que eu doei para a Renata, que é uma amiga nossa querida, a Renata também adotou a Nina, né? Que é uma gatinha que o Diogo deu lá temporário e que teve os 2 olhos removidos. Os 2 olhos. E isso é uma coisa que eu queria trazer também da adaptação desses animais que muitas vezes a gente não tem. E eu já peguei animal que precisou ser amputado e ficou de lá temporário aqui em casa, e quando ele acordava, ele não aconteceu nada, ele estava ali pleno, lindo, e a vida é maravilhosa. E a adaptação deles é muito bonita. E a Nina tinha isso, eu lembro até que quando a Rê adotou a Kali, eu fiquei com receio, porque a Rê tem um pitbull também, né? Eu falei, caramba, a Kali era desse tamanho quando eu levei pra Rê, né? E a Nina sem os olhos, como é que ela vai receber isso? E hoje tá tudo lindo, maravilhoso. Ela adotou uma outra gatinha também que a gente levou aqui de Limeira para ela e tudo adaptado e maravilhoso e o universo é perfeito. Então, Ju, e uma mestra galinha aqui do santuário também, Lari. Sim, Glória. A Glória também está lá. Renata, vou mencionar ela aqui para saber que a gente está falando dela. Merece, viu? Ela merece. Maravilhosa demais. Queria que você contasse um pouquinho, Ju, dessa experiência. Eu sei que você conviveu também com a Nina. Conta pra gente como é que foi isso. Pois é. Eu sinto que, assim, a gente que é médico, a gente fica calejado com pessoas, né? Então a gente passa por algumas mortes, a gente vê ferimentos, a gente vê coisas feias e vai se acostumando. Mas quando eu vi aquela gatinha desse tamanho, magrinha, sem os 2 olhos, gente, aquilo me tocou de uma forma. Eu falei, gente, o que aconteceu? Assim, nenhum mestre animal deveria nascer assim. Ela nasceu assim, né? Foi uma má formação. Eu falei, gente, nenhum mestre animal merecia passar por isso. E, gente, eu achava que ela ia estar condenada, assim. Eu falei, gente, ela não vai conseguir se alimentar, ela não vai conseguir se movimentar. Como que, né? Sem os 2 olhinhos. E aí, o Diogo falou assim, não, vamos pegar, vamos adaptar. Eu falei, não, você tá maluco, né? Claro que não vai dar certo. E ele falou, não, vamos, trouxe para casa. E a casa tinha uma outra gata e um cachorro. E aí, gente, essa gatinha, ela teve uma resiliência de uma forma que, assim, chegou no momento em que a gente sentava para almoçar, ela subia na mesa e ia comer, assim, dentro do nosso prato. Então, ela aprendeu aonde estava a mesa, ela sentia o cheiro, ela sabia quando a gente estava mexendo nos talheres, ela sabia onde a gente sentava, e ela dava um jeito de subir para comer o feijão, entendeu? Então, assim, ela sabia como se alimentar, ela sabia desviar de tudo. No começo, ela dava umas pancadinhas, mas ela foi aprendendo a se movimentar. Ela queria brincar com a outra gata. Então, assim, para ela, não era ruim. Na verdade, assim, ela não sentia o peso de não enxergar. Ela encarava o mundo sem os olhos. E ela encarava de uma forma linda. E ela era uma gatinha extremamente feliz. E ela cresceu, e aí a gente castrou. E assim, a gente levava ela para passear no jardim, com coleirinha, e ela sentia a grama. Era a coisa mais linda de ver, assim. E na hora de doar, né? E aí a Renata gostaria de ficar, e eu fui de novo, né? Falei, não vamos dar a Nina, ela já tá assim, já ocupou um lugar no meu coração. E aí o Diogo falou, não, mas lá vai ser melhor para ela. Porque assim, ela merecia isso, né? Eu não queria que eu sofresse. Então, era um pouco do meu ego, né? Eu falei, não, eu não quero essa separação. Mas eu sabia que ia ser melhor. E aí ela foi doada para a Rê, e a Rê agora mora num sítio, num lugar maravilhoso, onde a Nina tá subindo árvore, uma gatinha sem enxergar, subindo árvore. E aí eu chorei tanto, mas eu chorei tanto na época. E eu fiquei dias assim, numa depressão, até eu ver
essa gatinha super feliz. E a Rê já tinha outra gata e lambia ela, o que não acontecia na nossa casa. E foi aí que eu comecei a entender como que a Lari fazia isso. Porque eu tinha essa ideia, né? Eu falei, não, a Lari consegue, então eu vou conseguir também. E aí eu vi, falei, não, realmente, né? É muito difícil pra gente, mas é muito reconfortante saber que esse animal tá muito bem, saber que ele tá feliz e que ele consegue ver coisas que a gente não enxerga, mesmo sem os olhos, né? Aí eu sou doida pelo Mestre Horus também. Mestre Horus, toda vez que eu sou doida dos gatos no santuário, não sei se vocês sabem. Ela é muito gateira. Muito gateira. Então, assim, tem os mestres bovinos maravilhosos, lindos. Eu vou lá ver eles com um gato em cada mão, assim, carregando doida dos gatos. Eu tô dividido ainda bastante na minha vida. Eu tenho uma coisa com os cavalos, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que a interação com aquele mestre Torão foi, tipo, muito massa. Eu podia ficar o dia... Se bem que eu não sei, o meu coração é tão ridículo que eu tô... Cada bicho que vocês me botavam, cada ser que vocês me colocavam, eu ficava ali do tipo... A gente viu isso com o mestre Nandi. Você falou até com voz de criança. Eu acho que eu sou facinho, não tem jeito, assim, eu fico muito... Porque é um carinho, né? É um tipo de cuidado e de carinho que eu reconheço com os seres humanos da minha comunidade também, sabe? E o que eu acho muito lindo é que a gente é muito mais desconfiado, assim, né? Se você passou por isso na sua vida, você já fica, não confio mais em um ser humano, porque todo mundo é corrompido e tal, mas eles não, né? Eles passam por um monte de coisa e eles olham e falam, você é dos legais ou você é dos ruins? Aí ele chega e fala, não, você é dos legais, pode vir. Então, eles continuam com essa abertura. Então, e isso tudo, eu acho que a fala da Ju, eu acho que a fala da Lari e sempre a fala da Paty, sempre me trazem de volta para o poder da comunidade, sabe? Todas as histórias de vocês têm alguém que envolvido no meio que ajudou vocês a superar, ou a entender, ou a sobreviver, ou a chorar junto, ou a deitar no colo de alguém. A Ju que ia se esconder da Paty pra chorar. Eu já pensei o contrário. Eu falei, gente, eu ia suar meu nariz na camiseta da Patrícia. Então, tipo, eu ia falar, eu ia deitar no colo da Patrícia e ia suar meu nariz. Ali eu ia falar, mas por que o mundo é tão injusto, Patrícia, e tal? A Patrícia faz um suco verde, alguma coisa assim, sei lá. Então, eu acho assim, a coisa mais linda disso tudo aqui, que eu acho que eu espero que você que está assistindo a gente sinta, é o poder da comunidade. A gente é parte de uma galera que tem um propósito comum. E se você ainda não faz parte dessa galera, vem fazer parte dessa galera. E se você já faz parte dessa galera, você vem no dia 30, no final de semana, no sábado da semana que vem, para a vivência do santuário. Eu não sei de onde você vai ter que ir, mas eu vim da Europa. Então não vai ser mais se vira, né? Entendeu? Deixa eu lembrar o pessoal aqui, Matheus, que é até amanhã que a gente tem inscrição para a vivência. Então, até amanhã, dia 23h59. Isso. Eu não sei se você quando você vai ver isso aqui, mas até o dia 25 de outubro. Então, 25 de outubro, segunda-feira, é a data limite para você se inscrever na vivência do dia 30. Então, não adianta depois mandar mensagem para a gente no dia 29 dizendo, mas, poxa, aí você vai ficar pra A Paty tem que organizar esse almoço vegano, que vai ter um almoço vegano. Vai abraçar mestres animais. E que é maravilhoso. Não, sim, vale muito a pena, gente, esse almoço que, tipo, a Patrícia improvisa na hora e fica melhor do que quando o chefe estuda 10 anos no Cordon Bleu. O esquema é o seguinte, quem já é do Ashram tem que fazer a inscrição, a confirmação no svr.org.br/vivência. E quem não é do Ashram e quer ir, precisa se tornar membro do Ashram. Aí tem que entrar primeiro nesse link que está fixado, Canto Vegano. Ó, primeiro você entra nesse link que está fixado, você escolhe um mestre animal para se tornar aprendiz, tudo isso até amanhã, meia-noite, gente. Escolhe um mestre e faz a confirmação no svr.org.br/vivência. Se alguém puder digitar aqui para mim, ficam os dois links pertinho para quem quiser printar. Então, até amanhã a gente precisa da confirmação de todo mundo. É vaga limitada, então se eu fosse vocês, eu já saía dessa live e corria fazer. Escolhe um mestre animal. Pode ser o mestre Horus, R$ 25 por mês. Pode ser um mestre bovino, pode ser um mestre suíno. Escolhe lá quem você se identifica. Você vai estar ajudando a manter esse trabalho maravilhoso do santuário, essa conscientização
meditação, que é o foco principal que a gente tem aqui, e vai poder estar lá com a gente no sábado que vem. E faz parte dessa comunidade sensacional de seres humanos que estão, tipo, aí na luta, né? E é isso que a Lari falou, você pode apoiar um mestre gatinho com R$ 25 por mês, que é o preço de nem sei mais o quê. Antigamente eu falava, eu não moro no Brasil há muitos anos, né? Eu falava, gente, R$ 25 por mês é o preço de uma pizza. E aí ontem eu saí e, tipo, pedaço. não é o preço de uma pizza. Quem dera. Tipo, o preço das coisas no Brasil ensandeceu, assim, completamente. Então, eu nem sei mais o que você compra com R$ 25 por mês, mas você pode participar do Ashram com R$ 25 por mês. Se você tiver acesso a isso, você pode participar com R$ 300 por mês e apoiar um mestre bovino. Se você tem esse acesso, apoie um mestre bovino. Não faz sentido nenhum você apoiar com 25 se você está com um monte de dinheiro aí que você não sabe o que você vai fazer com esse dinheiro. Está comprando Bitcoin e você poderia estar ajudando seres vivos de verdade a terem uma vida mais plena, mais incrível, e ainda podia estar lá na vivência com a gente. Então, eu vim da Grécia. Você não vai de São José dos Campos? Entendeu? Não me venham, por favor, com essas histórias. As pessoas me mandam mensagem, Patrícia, do tipo assim, eu tô fazendo um curso em São Paulo. Aí alguém mandou mensagem assim, quando é que vai vir para São José dos Campos? Aí eu falo, não, você vai vir de São José dos Campos, poxa. Eu tava em Atenas, e eu vim até São Paulo, você não vai vir de São José de Campinas? Não, venha de Campinas, entendeu? Então não sei onde você tá, marca com outras pessoas da tua área, façam um comboio e vão para Camanducaia, que a gente vai ter uma vivência sensacional. Eu arrisco dizer que vai ser a melhor vivência de todos de Santuário até hoje. Sim. Sempre rola carona, né? É sempre muito fácil a gente encontrar inclusive o pessoal também. que está perguntando aqui, a Gi que perguntou, a gente está no Telegram com um grupo, e daí a gente vai colocar nesse grupo as pessoas que estão confirmadas para ver essa questão de carona, quem sai de São Paulo e tal, a gente vai viabilizar isso, ajudar vocês. E eu acho que a gente super excedeu, porque se eu não me engano, a Paty tem uma live às 11, são 11h15, é isso, né? A pessoa também entende que é tudo que é. Esse é o santuário. E daí eu vou exatamente com essa deixa, eu vou falar um pouco da vivência do próximo sábado. A gente tem uma programação, a gente tem horários para essa programação, a gente tem certeza que tem um almoço. Agora eu quero dizer para todos que estarão nessa vivência que existe um fluxo daquele dia que ainda é desconhecido para nós. E o que eu peço, porque a gente vai ser um grupo grande, é que para todos que estiverem nesse lugar onde a gente não controla. E o que se manifestar naquele dia, seja um nascimento ou uma passagem, a gente vai passar por isso juntos. Isso significa que a gente vai ter que se apoiar. Isso significa que, eventualmente, a gente vai ter que flexibilizar como aconteceu ontem. Ontem, inclusive, eu achei que a gente ia comer silo e farelo de trigo dos mestres bovinos. E daí conseguiu que rolou o almoço. Então, mas o ponto é, a gente precisa praticar esse senso de comunidade quando a gente vem para o santuário e entende que aqui não é que existe uma equipe cuidando dos cuidados de mestres animais e uma equipe na frente que está organizando tudo isso. É tudo a gente. E é tudo ao mesmo tempo. Então, venham com essa atitude correta, dessa visão correta, que não é um passeio. É um dia para a gente ter uma vivência, para a gente viver no santuário, que o santuário vai apresentar para nós. E dentro disso existe a intenção da gente cumprir certo cronograma. Agora, quem vai determinar são os mestres animais. A gente só pede para que vocês venham com o coração aberto, que o que quer que se manifeste naquele dia, como a gente falou no começo dessa live, vai ser, se for ruim, vai ser a treva que serve luz. E se for bom, vai também ser essa luz que vai fazer brilhar ainda mais o nosso farol ínfimo e pequenininho interno, para que a gente não passe pelo mundo nem reclamando, nem culpando, mas sim irradiando algo de bom e melhor para esse mundo ser justo para todos os seres. Maravilhoso. Então, olha, amanhã, 25 de outubro, até meia-noite, a gente vai aceitar inscrições. Se você ainda não é do Ashram, você tem que entrar para o Ashram primeiro. Essa vivência é exclusiva para a galera do Ashram. Eu fico sempre puxando, né, a brasa para os legumes do Ashram, porque eu sou gestor do Ashram, né, dentro do santuário. Então eu fico, galera, o Ashram é o poder, né, da comunidade. Então, entrem para o Ashram, a gente se vê lá no sábado. Vai ter um satsang comigo, que é uma palestra para a gente falar sobre Ayurveda, sobre saúde, sobre bem-estar. Essas palestras não são, comuns também. A gente vai estar lá ao vivo, podendo se ouvir e trocar. Então, vai ser muito rico mesmo. A gente vai ter uma vivência de yoga. A gente vai poder dar uma volta no santuário e conhecer todo o trabalho lá. Vocês vão poder carregar baldes. Olha que lindo. Pintar cerca. Carregar feno. Ensacar feno. Preparem-se. Né?
E basicamente servir, que é o que a gente chama de seva, né, em sânscrito. Então você vai poder sentir o que que é o serviço, né? Que é isso, né? Que é tão importante. Então, obrigado, Ju, obrigado, Lari, obrigado pela presença de vocês sempre. Patrícia, eu acho que chegou aquela hora do mantra de sempre. Então tá bom. Só deixo aqui minha gratidão e a todos que escutam, em especial, Ju, queria te agradecer hoje. A Ju é uma médica vegana, uma amiga querida incrível, uma voluntária do santuário. Eu agradeço por estar aqui, eu agradeço a tua humildade falando só do santuário. Tem certas coisas que eu percebo a respeito das pessoas que me calam profundamente. Você poderia facilmente ter falado alguma coisa sobre você. A tua humildade é tamanha que você se dispôs nessa live esse tempo todo só para servir o santuário de uma forma virtual. E eu só quero registrar aqui que eu aprecio muito essa qualidade tua entre tantas outras e eu tenho muito acalento no meu coração chamando você de amiga e todos que estão aqui também. Graças, gente. Ai, Paty, obrigada. A gente precisa se emocionar, né, dessa live. Sair ileso da live com a Paty não dá. Paty, obrigada. Eu tenho um carinho, um amor enorme por você, pelo Vitor, pelo santuário. E tudo que eu puder fazer, sempre que precisar de ajuda, eu sempre que for legal eu estar presente, pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para estar aqui junto. Lari, maravilhosa. A Te gente amo, já viu? pode confirmar a sua presença semana que vem, doutora Juliana? Pode. E se quiser uma palestrinha ali, pode também. Fechou? Quem sabe? Quem sabe? Ou então responder perguntas básicas sobre veganismo. Maravilha, maravilha. Vamos aí. Vamos para o Matheus, mantra. obrigada, viu? Foi um prazer enorme. Sempre uma maravilha. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Gratidão, beijos e até breve. Beijo, gente. Beijo, Bom amores. domingo. Até breve. Até sábado. Tchau, tchau. Até. Sábado.